Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, então hoje a gente vai falar sobre esse incrível livro, Memórias do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. É um clássico da literatura russa, é um livro pequeno e se trata na verdade de uma novela dividida em duas partes. A primeira parte é O Subsolo, que é na verdade uma espécie de monólogo em que o narrador desse livro, que não possui um nome, ele vai apresentar ideias, teses que ele desenvolveu ao longo da vida a respeito de vários tocantes da nossa sociedade. E a segunda parte, que é a propósito da neve molhada, ele vai descrever quase que em caráter confessional a respeito de alguns episódios da vida dele. Então, existe mescla de gêneros diferentes dentro desse livro, e também tem o aspecto de que esse livro é um dos precursores do existencialismo. Algumas pessoas até englobam essa obra dentro do caráter nihilista, né? Mas realmente esse é um livro de caráter existencialista. Por mais que, enfim, não é um anacronismo mencionar isso, porque existe uma diferença de alguns anos, né, entre essa corrente filosófica e a publicação desse livro, mas ele introduziu sim, por isso que ele é considerado um dos precursores dessa tese. A gente já vai introduzir um pouco sobre esse tocante aqui na obra, né? Mas a respeito então da primeira parte desse livro, né, como eu disse, é uma espécie de monólogo em que esse narrador ali por volta dos 40 anos de idade, que não possui um nome, ele vai conversar com um interlocutor ou com interlocutores, né? É isso que a gente pensa no primeiro momento, mas depois a gente vê que na verdade se trata de uma conversa imaginária e que o narrador apenas está escrevendo mesmo esse livro e ele imagina essas vozes, né? Então ele menciona aqui: está claro que eu mesmo inventei agora todas essas vossas palavras. Isto provém igualmente do subsolo. Passei ali 40 anos seguidos, ouvindo por uma pequena fresta essas vossas palavras. Inventei-as eu mesmo, pois não podia inventar outra coisa. Não é para estranhar que se tenha gravado de cor e tomado forma literária. Então, ele disse aqui basicamente que ele imagina essa plateia e contrapõe aí as ideias que ele apresenta nessa primeira parte. Como eu disse, essa primeira parte, então, é toda destinada à exposição de ideias desse narrador. Esse narrador que ele tem uma opinião bem forte acerca das correntes da sua época, né? Então é importante eu dar um contexto histórico aqui. Ali por volta de 1860, né? Só um instante. 1864, o ano de publicação de Memórias do Subsolo, né? Então você tem uma Rússia atrasada em relação aos outros países, né, da Europa, principalmente aos polos, né? E aí tem-se essa pressão externa para introduzir certas correntes filosóficas de outros países, né? Outras teses, até científicas, né, desses outros países. O que o Dostoiévski era completamente contra, né? Dostoiévski, então, que era esse cristão fervoroso, mas que também era um nacionalista, né? E eu já vou apresentar algumas partes desse livro aqui que reiteram esse caráter nacionalista que o Dostoiévski tinha. Mas voltando aqui, então, ao contexto histórico, né? Introduziu-se, então, na Rússia essas ideias de racionalismo, cientificismo, até positivismo, né? E o Dostoiévski era completamente contra esses ideais. Primeiro, como eu mencionei, porque ele era nacionalista, essas ideias eram importadas de outros países. E segundo, porque ele não acreditava que o ser humano ele tinha um propósito imposto. É por isso que esse livro ele é considerado um dos precursores do existencialismo, né? Esse existencialismo que acredita que o ser humano ele não nasce com um propósito estabelecido, ele cria esse propósito ao longo da vida, né? Ao longo de sua existência. E aí que entra uma das primeiras contradições dessa obra, né? Esse é o livro das contradições, vamos dizer assim. A gente já vai entender esse aspecto, mas uma grande contradição que existe é porque o Dostoiévski, como eu disse, ele é um cristão, um religioso fervoroso, né? E essa é uma das obras precursoras, então, do existencialismo. O existencialismo que é, por essência, ateu, porque ele acredita que o ser humano não nasce com um propósito pré-estabelecido, mas quando você crê em Deus, né? Você crê nesse espírito cristão, você crê que o indivíduo ele nasce com um propósito, ele foi criado por Deus, então ele tem esse propósito de existência, né? Porém, acima de existencialista, eu acredito que esse é um livro que é um contraposto do racionalismo, do cientificismo, do positivismo, né? Então, tentava-se
prever, né, as atitudes humanas, né, as ações humanas, com base em fórmulas, né, com base na ciência, né, como se tudo fosse premeditado, né. Então ele diz: de fato, se a vontade se combinar um dia completamente com a razão, passaremos a raciocinar em vez de desejar, justamente porque não podemos, por exemplo, conservando o uso da razão, querer algo desprovido de sentido. Então ele diz que o ser humano, ele tenta preservar esse livre-arbítrio, né, esse autocontrole, acima de tudo. Então, mesmo tomando decisões imprudentes e às vezes até prejudiciais, ele toma essas decisões com o único propósito de provar a si mesmo que ele não é uma tecla de piano. E aí ele entra com a tese da tecla de piano. Ele age perante seus próprios desejos. É a tese do existencialismo, né? Que não existe um propósito pré-definido. O indivíduo que determina aí o seu propósito na Terra. A razão, meus senhores, é coisa boa, não há dúvida. Mas a razão é só razão e satisfaz apenas a capacidade racional do homem. Então ele instaura que o homem não é um indivíduo 100% racional e que muitas vezes ele age com base na irracionalidade justamente só para preservar esse sentimento próprio de livre-arbítrio. Então, uma verdadeira fórmula matemática, então o homem será capaz de deixar de desejar, ou melhor, deixará de fazê-lo com certeza. Ora, que prazer se pode ter em desejar segundo uma tabela? Mais ainda, no mesmo instante, o homem se transformará num pedal de órgão, ou algo semelhante. Pois que é um homem sem desejos, sem vontades, sem caprichos, senão um pedal de órgão? Então, durante esse monólogo, né, que ele mesmo define como uma transferência do oco ao vazio, né, porque ele fala, mas não tem ninguém, né, com quem ele está retrucando, é só ideias dele, né? Ele que instaura essas falas de interlocutores, né? Mas durante essa fala, então, ele até define a sociedade como uma divisão de dois tipos de pessoas, né? Os homens de ação e os homens de pensamento. E ele se sente incompreendido por esses dois grupos, né? Os homens de ação, então, seriam os homens que agem de forma imprudente. Então, são homens que tomam as causas segundas e terceiras como as primeiras. Em qual sentido? Ele acha que os seres humanos agem perante a uma causa, sempre tem que ter um motivo para a nossa ação, né? Só que os homens de ação, eles são tão impulsivos e agem tanto perante a emoção que eles tomam essas causas segundas e terceiras, talvez até quartas, como as causas primeiras, e acabam tomando decisões imprudentes. Agora, os homens de pensamento, por outro lado, são de consciência mais preservada, né? Só que nessa consciência preservada, eles acabam exagerando um pouco, né? No sentido de que se mantêm inertes perante as injustiças da sociedade, porque na tentativa de descobrir uma causa primeira, você deriva e entra então na tese racionalista de que tudo se baseia em leis da natureza, né? E contra as leis da natureza não há nada a ser feito, né? Você pode se indignar, né? Mas, enfim, é uma lei da natureza, vai fazer o quê? Mas esse narrador, ele não se sente então compreendido por nenhum desses dois grupos, porque ele guarda dentro de si essa revolta, né? E ele não sente que a inércia nesse aspecto, né, seja a alternativa válida, né? Ele se rebela contra as leis da natureza também. Só que é interessante porque, como eu mencionei, esse é o livro das contradições. Então já entra uma contradição aí, porque esse narrador, ele mantém uma inércia quase que patológica, assim, né? Nessa tentativa de se provar o senhor das próprias ações, das próprias decisões, né? Que não age perante a uma imposição, né? Então, por exemplo, no começo desse livro ele diz que ele sofre com uma doença do fígado, e por mais que ele não seja cético contra a medicina, né, ele não procura uma ajuda, pura e simplesmente porque ele tem o poder de escolher não fazer nada, e aí ele não faz nada. Então, ele ganha uma espécie de herança, assim, uma miséria de um parente, e ele larga o emprego, né, pura e simplesmente porque ele pode, assim, né? Então ele vive à base da pobreza extrema só porque, enfim, ele não quer fazer nada, né? Ele se mantém ali sozinho dentro do seu subsolo metafórico, né? Então esse subsolo, né, é uma espécie de escape da sociedade. Ele não se sente compreendido por nenhum grupo da sociedade, né? E a gente já vai chegar em outra contradição, mas só aprofundando um pouco mais sobre isso, né? Então é esse homem que se mantém inerte perante a tudo, né? E aí chega um ponto, né, que esse interlocutor imaginário, né, ele retruca, ele fala, você é um preguiçoso? Então, ele fala assim,
sorte minha seria se eu fosse um preguiçoso, porque pelo menos, né, me teriam imposto esse cargo, né, como se eu fosse, quem é ele? Eu sou o preguiçoso, né, eu tenho essa nomeação, assim, vamos dizer. Então, você vê que é uma pessoa extremamente, assim, perturbada até. Então, se tratando agora mais sobre a personalidade desse narrador, né, é uma pessoa difícil de se gostar, muito difícil de se gostar, aliás, né, porque é uma pessoa que tem esse ar de superioridade, ele se sente melhor do que todos ao seu redor, do que as pessoas com quem ele convive, do que as pessoas com quem ele trabalha. Ele sabe, ele tem isso consolidado no seu íntimo, de que ele é mais inteligente do que todos, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo desprezando essa sociedade, ele faria de tudo para fazer parte dela, né? Então ele tem uma carência até muito grande, né? Ele manifesta esse desprezo de forma acentuada perante a sociedade, mas acima desse desprezo à sociedade tem um desprezo próprio, né? Então tem muito essa questão do autoflagelo, né? Ele tece comentários muito ácidos de si mesmo, né? Então tem esse caráter bem depreciativo, né? E aí até certo ponto eu me lembrei do livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional, fica aí a recomendação, né? Em que ele vai fazer esses estudos de casos clínicos associados a doenças mentais, né? E eu acredito que a mais emblemática, quando se trata no escopo de saúde mental, é a depressão, né? Então, até certo ponto, você tem esse narrador depressivo, né? Que tece esse autoflagelo exacerbado, assim, que se odeia mesmo. Inclusive, eu apresentei um seminário recentemente de Ciências Sociais aplicadas à Saúde, que abordava um pouco desse livro, então, falando da associação, né, desse isolamento e desses pensamentos intrusivos e obsessivos no eu, sempre no eu, né? Primeiro, no cerne do isolamento, né, tem esse homem do subsolo, o nome já indica, né? Então, que ele se isola dessa sociedade nesse subsolo metafórico, né? Em que ele fica recluso e ele não consegue mesmo interagir com as outras pessoas. Isso estaria muito associado, então, a esses pensamentos depreciativos que ele tem, esse autoflagelo exacerbado, né? Além disso, também tem esse até certo ponto, egocentrismo, de sempre voltar aos cenários ambiente, o contexto de fora para si, né? As pessoas me odeiam, eu sou desprezado, eu sou pobre, né? Eu sou miserável, as pessoas não me aceitam. É sempre em torno do eu, né? Então, tem essa associação com esse livro, né, a inteligência emocional. Então, num ponto do livro, ele fala: porque sou um canalha, porque sou o mais repulsivo, o mais ridículo, o mais mesquinho, o mais estúpido, o mais invejoso de todos os vermes sobre a terra, que de modo nenhum são melhores que eu, mas os quais, o diabo sabe o porquê, nunca ficam encabulados. Então, eles odeiam a sociedade, mas ele se odeia acima de tudo, né? E ele quer fazer parte dessa sociedade que ele despreza tanto, né? Então, voltando aqui à parte do subsolo, né? A primeira porção, que é essa espécie de monólogo em que ele apresenta essas ideias, ele vai até certo ponto costurando nessas ideias, essas perspectivas que ele tem, nesses ideais que ele tem, e utiliza, né, diversas ferramentas argumentativas mesmo, e vai tecendo até o ponto em que chega numa contradição. E é assim por todo o monólogo, né? Ou então ele muda de assunto, ele, enfim, admite, né, que ele errou nessa argumentação. Então o livro inteiro é recheado dessas contradições. Eu acabei de mencionar uma, né, o fato dele desprezar a sociedade, mas ao mesmo tempo querer com todas as forças fazer parte dessa sociedade. Então, na porção do A Propósito, da Neve Molhada, a gente tem isso bem escancarado, né? Os esforços que ele empreende para fazer parte, então, dessa sociedade que ele tanto despreza, e falhando miseravelmente, aceitando que o destino dele, então, é viver dentro desse subsolo mesmo, né? Isolado do resto da sociedade, né? Eu acho muito interessante, né, o quanto esse narrador se assemelha, por exemplo, aos narradores das obras do Machado de Assis, né? São esses narradores que até certo ponto você não sabe onde confiar, porque ele mesmo se contradiz o tempo inteiro, que é muito eloquente, ao mesmo tempo egocêntrico, né? Então ele tem esse ar de superioridade perante a sociedade, essa carência exacerbada também, né? E a gente vê o Dostoiévski, então, como uma referência aos autores nacionais, né? Por exemplo, com o livro Angústia, do Graciliano Ramos, que tem muito em semelhança com o Crime e Castigo, do Dostoiévski, que é outra obra muito boa do autor. Até a Clarice Lispector. Então, além dessas referências de intertextualidade, né, a gente tem também
a questão do Dom Quixote, né? Eu vi uma análise literária desse livro, né? Eu achei muito engraçado. No primeiro momento eu não entendi esse paralelo, né, com o Dostoiévski, mas fica bem claro, né, essa forçada de barra que o narrador aqui tem em se introduzir ali, né, em pegar os vícios de linguagem das obras clássicas, né. Então, tem um trecho aqui desse livro, ó, que mostra, né, essa incorporação, então, desses maneirismos literários, né. E ele menciona, assim, a Lisa, né, que era uma pessoa, enfim, que vai aparecer, então, na segunda parte do livro, a propósito da Neve Molhada, menciona o seguinte a respeito do narrador. É que você fala como se estivesse lendo um livro, né? Então, e ele afirma, né, isso posteriormente. Eu pressentia desde muito que lhe transtornara a alma inteira e lhe romper o coração. E quanto mais eu me convencia disso, tanto mais queria atingir o objetivo, o mais depressa e o mais intensamente possível. Fui levado pelo jogo. Aliás, não era apenas um jogo. Eu tinha noção de que falava de modo tenso, artificial, livresco até, numa palavra. Eu não sabia falar de outro modo, a não ser exatamente como um livro. Então, ele pega um pouco disso, né, do Don Quixote de uma maneira assim, claro, né? Don Quixote tem um caráter mais de humor, né? Esse livro aqui é mais um caráter de uma pessoa completamente instável. Mas de se assemelhar, então pegar esses maneirismos, né, do livro, eu acho que até numa tentativa de se mostrar mais inteligente, né? Porque é o único artifício que ele tem, né, esse narrador. Ele se sente muito abaixo de todos ao seu redor, mas ele tem essa certeza, essa convicção de que ele é muito mais inteligente, muito mais culto, que ele leu muito mais livros do que as outras pessoas, né? Então, ele se apodera, então, desses maneirismos, né, como uma forma de mostrar para si esse ar de superioridade, né? Materializar, de certa forma, isso. Então, nesse caráter vanguardista do Dostoiévski, né, de mesclar gêneros literários diferentes nessa mesma obra, a gente tem também a introdução do fluxo de consciência, por exemplo, né, aqui no Brasil mesmo. A gente tem como referência muito grande a Clarice Lispector, como eu disse, que se baseava então nessas escritas do Dostoiévski, assim como outros autores. Então a gente vê, né, esse caráter inaugural dessa obra. E a gente tem então, analisando a bibliografia do Dostoiévski, essa obra como um estopim para uma nova geração, né? Porque a gente vinha com outros livros, né? O primeiro sendo Gente Pobre, né? Então a gente tem outros clássicos como Noites Brancas, que não tem em muito semelhança com as outras obras que virão após, então, o Memórias do Subsolo. Essa obra que é, até certo ponto, experimental, então, né? do Dostoiévski, em que ele estava desesperado por dinheiro, né? Eu acredito que depois desse ponto, né, em que ele é solto da prisão, para quem não sabe, né, ele foi preso, e ele tinha diversas dívidas de jogo, né, o cara era viciado. Enfim, se você aí joga no Tigrinho, saiba que você tem algo em comum com Dostoiévski. Não no bom sentido, tá? Mas, enfim, ele tinha essas diversas dívidas, e aí ele, desesperado por dinheiro, escreve esse livro, né, um esplendor, assim, é uma obra muito boa mesmo. E as próximas obras que virão também são nesse desespero incessante para conseguir dinheiro, né? Eu acredito que até o último suspiro de vida do Dostoiévski tinham agiotas batendo na porta ali, querendo o dinheiro de volta, né? Mas, enfim, então essa primeira parte, como eu disse, né, é esse fluxo de consciência, essas ideias, né, te gera até uma certa ansiedade lendo, né, porque ele vai de uma ideia a outra incessantemente, assim. Disse, ele critica, então, o racionalismo, o positivismo, o determinismo, o cientificismo. Ele tece, então, essas críticas às diversas escolas filosóficas da época de outros países, né? Acho que ele destila muito do seu ódio na crítica ao Palácio de Cristal, né? Que era, então, esse monumento, né, que resgatava as invenções da Revolução Industrial, em que era um símbolo, portanto, né, desse racionalismo exacerbado, né? Então, ele era fervorosamente contra essas ideias, ele acreditava que isso era um absurdo, uma pataquada mesmo, que o ser humano não é um organismo puro e simples racional, né? O ponto que ele descreve o seguinte, né? Todo o objetivo da Terra, aquele para o qual tende a humanidade, consiste unicamente nessa continuidade do processo de atingir o objetivo, ou em outras palavras, na própria vida, e não exatamente no objetivo, né? E aí ele acrescenta, suponhamos que o homem não faça outra coisa senão procurar este 2 e 2 são 4.
né? Este 2 e 2 são 4, então seria uma tentativa de condensar um pouco dessa ideia, essa lógica matemática, essa lógica com base na ciência, de definir o comportamento humano. Ele atravessa os oceanos a nado, sacrifica a vida nessa busca, mas quando é encontrá-lo realmente, juro por Deus, tem medo. Bem que ele sente, uma vez encontrado isso, não haverá mais nada o que procurar. Então ele diz que se a gente definir esse comportamento, as lógicas humanas, né, a sociedade como um todo, com base em fórmulas, a fim de definir o melhor comportamento, as melhores decisões para se atingir então essa harmonia social, essa sociedade perfeita, né, que até um pouco dos utilitaristas, né, acreditavam. Ele acreditava que o ser humano ia ficar infeliz, né, porque o objetivo não é o cerne principal, mas o caminho a se atingir esse objetivo, né? E se é tudo pré-definido com base em fórmulas, né? O ser humano em nada tem esforço nisso, né? Então, que é como se perdesse o propósito da vida, né? O propósito que o ser humano criou para si, não que era definido previamente. Então a gente vai acompanhando essa narrativa, né, que vai descrevendo o quanto esse protagonista, até certo ponto, ele fica tão patologicamente centrado nesse subsolo que quando ele tende a sair desse subsolo, ele é até nocivo a si e às pessoas ao seu entorno. O próprio fato, né, de ele não estar conversando com alguém, dialogando propriamente dito aqui com outra pessoa, com o interlocutor, e ele só está projetando mentalmente esses interlocutores, né, já mostra o quanto ele é uma pessoa solitária, né, é uma pessoa sozinha, que não tem amigos, não tem pessoas, uma rede de suporte, né. O último vídeo, né, aqui do canal, eu tinha feito uma análise sobre o Conde de Monte Cristo, e eu mencionei que nessa obra, do Memórias do Subsolo, né, o Dostoiévski, ele tecia comentários meio ácidos, assim, perante a literatura francesa, né? Não só francesa, mas alemã também, enfim. Isso vem muito desse caráter, então, como eu disse, nacionalista, né? Do Dostoiévski. Então, ele acreditava, né, que a literatura russa era superior até certo ponto, né? E ele comenta isso na página 58, né? Nós, os russos, falando de modo geral, nunca tivemos os estúpidos românticos supraestelares alemães e, sobretudo, franceses, sobre os quais nada atua. Mesmo que a terra se fenda a seus pés, mesmo que a França toda pereça nas barricadas, permanecem os mesmos, não se alteram nem sequer por uma questão de decência, e não se cessam de entoar suas canções supraestelares, no sepulcro da sua vida, por assim dizer, porque são imbecis. Então, ele realmente não poupa palavras para xingar todo mundo ao seu redor, né? Em parte, esse protagonista, então, ele é um reflexo, assim, do próprio Dostoiévski, essa figura meio antipática, assim, porque o Dostoiévski também não era lá flor que se cheire, não, viu? Porque, enfim, ele traía a esposa, tinha dívidas de jogo, como eu mencionei, né? Não era uma figura muito agradável, né? Mas a gente não pode dizer também que é um retrato escancarado do próprio escritor, porque, como eu disse, né, o Dostoiévski era um cristão, né, ele acreditava, então, num propósito divino, né? E eu acredito que o narrador dessa obra também era para ser um pouco nesse sentido, né? Mas o Dostoiévski sofreu uma espécie de censura escrevendo esse livro. Eu não sei se é por causa dos comentários que ele teceu a respeito do Palácio de Cristal também, que foi com uma sutileza num coice de cavalo. Mas pode ser, né? Então, ele teve que tirar algumas porções do livro, pelo que eu pesquisei, e uma dessas porções ele ia trazer, então, essa solução metafísica, né, para os problemas que ele apontou aqui, né, principalmente na primeira porção do livro, né? É essa questão de crer em Cristo, né? De ter essa crença, então, cristianista, porque ele, como eu disse, né, já estou sendo repetitivo um pouco, né? Ele era um cristão fervoroso. E aí, como eu disse, né, a respeito dessas contradições, olha só esse trecho, né? Depois de algumas boas páginas dissertando a respeito de uma ideia que o próprio narrador defendia, ele escreve, né? Eis o que seria melhor mesmo, que eu próprio acreditasse um pouco que fosse no que acabo de escrever. Juro-vos, meus senhores, não creio numa só palavrinha de tudo quanto rabisquei aqui. Isso é, talvez eu creia, mas ao mesmo tempo sem saber por quê. Sinto e suspeito estar mentindo como um desalmado. Ou seja, nem mesmo ele acredita pura e simplesmente, né, no que ele escreveu aqui, né, e ele só enrolou a gente, vamos dizer assim. Mas é uma brincadeira, né? É claro que existem alguns progressos aqui de ideias, né? A gente vai concordando com algumas coisas que ele vai dizendo, vai discordando de outras coisas que ele vai dizendo, é assim que funciona a literatura, né?
E aí, contra a tese utilitarista, né, aquela que defende que as coisas, elas, enfim, são regidas por esse bem-estar, por essa felicidade que elas promovem, né, ele escreve o seguinte, né, pergunto-vos agora, o que se pode esperar do homem como criatura provida de tão estranhas qualidades? Podeis cobri-lo de todos os bens terrestres, afogá-lo em felicidade, de tal modo que apenas umas bolhazinhas apareçam na superfície dessas. E ele não tenha mais nada a fazer senão dormir, comer pão de ló e cuidar da continuação da história universal. Pois mesmo nesse caso, o homem, unicamente por ingratidão e pesquinada, há de cometer alguma ignomínia. Vai arriscar até o pão de ló e desejar intencionalmente o absurdo mais destrutivo, o mais antieconômico, apenas para acrescentar a toda essa sensatez positiva o seu elemento fantástico e destrutivo. Desejará conservar justamente os seus sonhos fantásticos, a sua mais vulgar estupidez, só para confirmar a si mesmo, como se isso fosse absolutamente indispensável, que os homens são sempre homens, e não teclas de piano. Que as próprias leis da natureza tocam e ameaçam tocar de tal modo que atinjam um ponto em que não se possa desejar nada fora do calendário. Então, ele menciona que o homem não está nem aí porque é positivo, porque é mais frutífero, porque é mais abundante, né? As pessoas estão aí para o seu livre-arbítrio. Elas não são seres racionais que podem ser meditadas por fórmulas, né? Como acreditavam, então, esses racionalistas, esses utilitaristas, né? Então, vem muito dessa tese existencialista, né? Dessa tese, até certo ponto, então, nihilista. Eu acredito que a segunda parte do livro é mais nihilista do que a primeira, né? Mas, enfim, corrijam-me aí se vocês acharam alguma incongruência no que eu falei, porque filosofia não é o meu forte. E, enfim, a comunidade está aberta para isso mesmo, né? Essa foi a análise, então, do Memórias do Subsolo, Fyodor Dostoiévski, que foi um livro, no mínimo, interessante, assim, bem diferente. Eu, obviamente, não concordei com tudo que ele escreveu aqui, mas foi interessante conhecer essa outra filosofia, né, existencialista, e um pouquinho da história, né, do Dostoiévski, que eu pesquisei, né, para fazer um pouco dessa análise. O homem teve uma vida meio, para dizer o mínimo, emocionante, assim, vamos dizer. Então, logo jovem, ele é condenado, né, à pena capital. Ele fica no corredor da morte. No último segundo, ele, enfim, é colocado sobre trabalhos forçados, né, algo do tipo, né? E, enfim, ele escreveu essa obra no leito de morte de uma das esposas dele, né? Então, dá pra ver um pouco dessa angústia, dessa melancolia, dessa, enfim, desesperança, né, da sociedade nessa obra. Mas fica aí a recomendação. É um livrinho pequeno, não é dos mais difíceis, do Dostoiévski. E é isso. Um abraço. Deste jeito de deixar sempre de lado a certeza e arriscar tudo de novo com paixão. Andar caminho errado pela simples alegria de ser.